Ainda falando sobre o presidente, Jair Bolsonaro avisou que vai interferir sim na disputa pela presidência da Câmara e do Senado, cujas votações estão marcadas para a próxima segunda-feira. E o apoio aos candidatos Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já tem um preço. Segundo o Estadão, o governo federal liberou 3 bilhões de reais em emendas parlamentares para 250 deputados e 35 senadores. E além disso, já existem conversas por cargos e até ministérios podem entrar nas negociações, principalmente com o Centrão. Aqui conosco, José Maria Trindade. Zé Maria, com a sua experiência aí em Brasília de décadas, essas negociações são comuns e é comum o Planalto interferir tanto numa eleição para a Câmara e para o Senado como essa? Inclusive, hoje o Onyx Lorenzoni e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também. Eles vão votar, eles voltam a ser deputados, votam e depois retornam para os postos no governo, né, Zé Maria? É o peso da caneta, né? E a receita de sempre. Olha, Thiago, sabe aquela história de prendam os suspeitos de sempre, né? No sentido de qualquer apuração da polícia? É o que está acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro deu apenas o sinal verde e o governo está seguindo o que manda o chefe, o que manda o presidente da República e abrindo os cofres e as nomeações, ou seja, a força da caneta para eleger de uma forma convincente os novos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Nós estamos assistindo aqui uma negociação que não visa mais vencer, mas a tentativa é de humilhar e votar no primeiro turno já a eleição do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, e acabar com o inimigo do momento, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foram liberados, sim, recursos. Uma planilha corre por aqui mostrando que a maioria dos contemplados é mesmo de parlamentares que declararam publicamente que votam em Arthur Lira e outros que são suspeitos mesmo de partidos que apoiam o candidato do presidente da Câmara, Baleia Rossi, que eles votarão com o governo. Ainda é pouco pelo projeto aqui. A ideia é colocar emendas extraordinárias, cargos no governo e até a possibilidade de uma reforma ministerial. Não será com a profundidade que eu escuto aqui, porque eu conheço o presidente Jair Bolsonaro e ele não vai fazer as mudanças que o Congresso está dizendo que acontecerão. Muita gente desconfia que estão prometendo, em nome do presidente, mais do que ele vai oferecer. Aí é uma armadilha, porque o Centrão era aquela história, índio quer apito, se não der, pau vai comer, né? Zé Maria, bom dia. Qual é a perspectiva de que os candidatos de Bolsonaro para o Senado e para a Câmara, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, sejam de fato alinhados com o presidente em todas as questões aí durante o mandato deles? Há possibilidade e quais são as condições que poderiam levá-los a se descolar, digamos assim, das orientações do presidente? Olha, essa ideia que você deu aí é o grande debate aqui no Congresso Nacional. Eu conversei com um líder próximo do presidente Jair Bolsonaro, que me revelou que houve, inclusive, veja bem, um aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro para apoiar Baleia Rossi, dizendo que ele é mais confiável para o governo do que o Arthur Lira. Mas aí que o presidente pesou, e com razão, de que o Baleia Rossi, com o apoio do presidente da Câmara e o grupo ali, não dava para o presidente entrar. E mesmo assim, de que o governo tinha que entrar nesta decisão da Câmara dos Deputados. Então, foi de Arthur Lira. Nós sabemos que o Arthur Lira, ele cumpre o que promete. Isso é muito importante. Se ele prometer, ele tem palavras. Isso é um capital muito forte em política. Mas, por outro lado, ele exige o que recebeu de promessa. Então, vai ficar uma relação assim. Se houver falha no que foi prometido, aí, como eu disse, o pau vai comer. Não há aliado incondicional do presidente Jair Bolsonaro, nem na presidência da Câmara, nem no Senado Federal, nenhum dos candidatos. Ô Zé Maria, como é que será o cronograma na segunda-feira? Tem gente dizendo que a votação na Câmara pode até avançar à madrugada de terça, ser definida depois do Senado, inclusive. O que já se sabe desse cronograma dos presidentes atuais, claro, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia? Essa é uma eleição diferente, né? Não é como outras eleições, onde havia um certo casamento aí de eleição da presidência da Câmara e do Senado Federal. O Senado está praticamente definido. O MDB abandonou, cristianizou a senadora Simone Tebet. Ela teve como resposta a mesma ação que teve nas eleições passadas. Renan Calheiros
foi o candidato indicado pelo MDB, ela abriu uma forte dissidência e derrotou Renan Calheiros. Desta vez, ela apoiou lá atrás o Davi Alcolumbre, agora Davi Alcolumbre impõe uma derrota a Simone Tebet. E, por incrível que pareça, Renan Calheiros é um forte defensor de Simone Tebet e diz que o partido tinha que ir até o fim com a senadora Simone Tebet. O MDB, velho de guerra, pragmático, preferiu ficar com cargos na mesa e a vice-presidência do Senado Federal do que uma derrota no plenário. Na Câmara dos Deputados é diferente. Os dois candidatos já estão lançados por grupos diferentes. Há uma fuga de deputados do bloco de Rodrigo Maia, né? E a situação está também praticamente definida. Agora, o cronograma será o seguinte: a reunião começa com a presidência do último presidente da Câmara, segundo o regimento, que é Rodrigo Maia. Ele vai presidir. Ele não é candidato e é o último presidente da Câmara, a não ser que ele não queira, mas ele é o presidente da sessão. Abre, a votação será presencial, várias urnas foram espalhadas pelo Salão Verde para evitar aquela aglomeração no plenário, a imprensa vai ficar no Salão Negro, longe lá do Salão Verde, como sempre, e deve ser decidida rapidamente, porque na Câmara, diferente do Senado, que é cédula, será votação eletrônica.